Muito bem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base do novo regime fiscal, chamado de Regime Fiscal Sustentável, apresentado pelo governo como arcabouço fiscal. E quem vai conversar conosco sobre os principais pontos dessa matéria, sobre a aprovação de ontem e sobre as mudanças feitas pelo relator, é o economista Fernando Gomes, conosco aqui no Economia Direta. Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Noite movimentada aqui ontem, né? Com toda certeza. E os deputados compareceram em peso, né, Fernando, para votar esse que talvez seja um dos temas mais importantes para o governo, pelo menos agora nesse primeiro semestre aqui, junto com outra questão econômica que é a reforma tributária. Mas sobre esse novo regime fiscal, Fernando, a gente já havia conversado sobre ele na semana passada, a gente também já tinha conversado quando ele foi apresentado pelo governo, mas uma das grandes novidades do texto do relator, o deputado Cláudio Cajado, são as sanções ou os gatilhos que ele acrescentou no texto para fazer frente a eventuais descumprimentos dessas metas fiscais que o governo tem nesse novo arcabouço. Fernando, o que o relator adicionou ao texto do governo federal que foi encaminhado aqui para o parlamento? Pois é, Márcio, como você disse, né, os deputados compareceram em peso aqui ontem para votar o texto base, né? O texto foi aprovado aí por 372 votos favoráveis, e hoje segue aí a votação dos destaques, né, que são as propostas aí para alterar o texto. Destacar aqui também que durante essa fase de negociação aí com o relator foram apresentadas mais de 100 emendas e o relator não acatou nenhuma. Antes da gente falar quais são as sanções, os gatilhos que o governo fica obrigado a cumprir se não conseguir cumprir as metas, vamos dar uma explicada aqui para que quem nos acompanha quais são essas metas, fazer um pequeno resuminho aqui. Esse projeto, inicialmente encaminhado pelo governo, ele associa duas linhas de raciocínio, né? Basicamente, que é o aumento do gasto vinculado ao aumento da arrecadação, ao aumento da receita e o cumprimento das metas de resultado primário. Então, o gasto ele vai poder aumentar em até 70% do que crescer a receita, a arrecadação, e as metas de resultado primário estabelecidas no projeto são para zerar o déficit no ano que vem, ter um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026, com a margem de tolerância aí de 0,25% do PIB para mais ou para menos. O que é essa margem de tolerância? Significa que se o governo não zerar o déficit em 2024, por exemplo, mas tiver um déficit de 0,25% ou menos, a meta vai ser considerada cumprida. Lembrar também aqui o que é um superávit primário, né, que é o parâmetro usado pelo governo para considerar a meta cumprida. Superávit primário é quando o governo arrecada mais do que gasta, sem se considerar o gasto com juros da dívida. E déficit, ao contrário, é quando o governo gasta mais do que arrecada. Acho que vale a pena a gente trazer aqui os valores para que quem nos acompanha tenha uma noção de quanto é que essas metas representam, ao invés de a gente ficar falando só em percentual de PIB e etc. Sim. 0,25% do PIB, que é a margem de tolerância para cumprimento ou não da meta, representa mais ou menos 25 bilhões de reais. Então, essa é a margem de tolerância que o governo deve olhar para ver se a meta foi cumprida ou não. 0,5% do PIB, que é a meta do superávit de 2025, são mais ou menos 50 bilhões de reais, e 1% do PIB, meta para 2026, cerca de 100 bilhões de reais. Indo agora para a sua pergunta, né, quais são os gatilhos, as sanções que o relator adicionou em relação ao que o governo já tinha previsto como sanção? Primeiro gatilho é o retorno do contingenciamento bimestral. O que é esse contingenciamento? É o governo fazer, a cada 2 meses, uma avaliação do comportamento da receita e da despesa, e caso haja um indicativo de não cumprimento da meta ao final do exercício, o governo vai bloqueando a liberação de recursos para ver se as contas voltam para o normal, para ver se consegue se cumprir as metas até o final do ano. Caso esse contingenciamento não seja suficiente, caso a situação não se regularize e o governo finalize o primeiro ano descumprindo a meta, aí entram os primeiros gatilhos, as primeiras sanções que o relator incluiu. Caso a meta, então, não seja cumprida no primeiro ano, o governo vai ficar impedido de várias ações. Primeira delas, criar cargos, caso haja aumento na despesa.
Fazer reestruturação de carreira também, se houver aumento na despesa, fica proibido. Fica proibido criar ou aumentar o valor de auxílios e vantagens ou benefícios que são concedidos à população, como BPC e outros tipos de auxílio. Fica proibido renegociar dívidas que impliquem em aumento do subsídio, que impliquem em aumento de benefícios para quem está sendo beneficiado pela renegociação. Fica proibido conceder ou ampliar incentivos tributários. O que são esses incentivos tributários? São aquelas isenções de impostos que o governo concede a alguma empresa para gerar empregos, por exemplo, ou aquela desoneração de impostos que foi dada aos combustíveis. Isso fica proibido se o governo não cumprir as metas no primeiro ano. Fica proibida também a criação de despesas obrigatórias, que são aquelas despesas que permanecem por mais de um exercício no orçamento, e fica proibido fazer reajuste nessas despesas obrigatórias e que não estejam limitadas à inflação. Então, pode reajustar a despesa obrigatória, mas desde que limitada à inflação. E aí, Márcio, se a meta não for cumprida pelo segundo ano, o que é que fica proibido? Ficam mantidas todas essas vedações, todas essas proibições que a gente acabou de comentar, e entram mais três ainda. Ficam proibido reajustar salário de servidores, mesmo pela inflação, fica proibido fazer concurso público e fica proibido contratar pessoal. Aí tem uma exceção, que é se for para preencher cargo vago, como os que são deixados por aposentadorias, aí pode fazer a contratação de pessoal. Então, essas são as vedações, esses são os gatilhos. Muita coisa, né, Márcio? Não é? Pois é, Fernando, parece que só tem limitações ao governo, parece que só tem vedações e sanções. Não tem também alguma margem para investimento? O governo vai ter a possibilidade de ter mais recursos para investimentos públicos caso supere essas metas? Tem sim, Márcio. Esse é um ponto muito importante do projeto, que foi elogiado tanto aí por espectros da direita como da esquerda, né? Então, esse ponto da ampliação dos investimentos, ele é um avanço em relação aos valores que estavam sendo alocados nos orçamentos anteriores. Então, é um ponto muito interessante do projeto, né? Ampliação do volume de investimentos públicos e o foco principalmente em obras inacabadas, em obras em andamento. Como é que vai funcionar esse ponto do projeto? Todo ano o governo vai ter assegurado um piso, um valor mínimo de mais ou menos 78 bilhões de reais para aplicar em obras paradas ou inacabadas, e esse valor vai sendo corrigido pela inflação ao longo dos anos. Então, todo ano o governo já tem assegurado pelo menos 78 bilhões de reais para fazer investimentos públicos. E além desses recursos, o governo pode ainda ter mais recursos se cumprir as metas fiscais. Como é que vai funcionar essa regra dos recursos extras para investimentos? Sempre que houver superávit primário acima do valor da margem de tolerância, 70% do equivalente a esse superávit vai poder ser usado exclusivamente para investimentos. Então, dando um exemplo aqui para quem nos acompanha possa entender bem, vamos supor aqui que o governo teve um superávit de 1% do PIB, né? Então, a margem de tolerância é de 0,25%. Então, o governo vai ter 0,75%, que é a diferença entre 1% e 0,25%, para poder usar em investimentos, aplicando aquele redutor de 70% em cima desse percentual. Então, o resultado líquido disso é 0,52% do PIB, que dá mais ou menos aí 50 bilhões de reais. Então, o governo poderia usar 52% do PIB em investimentos, né? Não, porque aí tem uma outra regra, né? Foi colocado um limitador aqui também para o governo não gastar muito e estar sempre mantendo algum valor aí para amortizar a dívida. Esse limitador é de 0,25% do PIB, 25 bilhões de reais. Então, nesse caso, o investimento adicional, mesmo o governo tendo cumprido a meta e tendo sobrado recursos, ele tem que observar o limitador e ele ainda tem 20, e ele vai poder ter 25 bilhões de reais para fazer os investimentos extras. Então, se o governo cumprir a meta todo ano, ele vai ter aí mais de 100 bilhões de reais, os 78 bilhões que são o piso, e mais esse valor adicional aí que vai variar em razão do percentual que for cumprido da meta. Muita conta, né, Márcio? Pois é. Bom, e além desses gatilhos e também dos recursos extras que você citou, outro ponto sensível são as exceções a essa regra, ou seja, gastos que o governo vai poder fazer independentemente de todos esses cálculos, de todos esses limites. Quais são essas exceções, Fernando?
Exatamente, Márcio. Essas exceções são os gastos que o governo não vai precisar seguir as regras, seguir o novo teto, como você disse, né? São gastos considerados imprescindíveis ou que já têm garantia legal ou constitucional para não ficarem limitados aos controles fiscais. Aqui vale a pena a gente destacar também que o texto inicial do governo previa 13 exceções, mas o relator reduziu para 5 o número de exceções. Que exceções são essas, então, que ficaram no relatório? As transferências constitucionais ou legais a outros entes federativos. Aqui a gente pode citar como exemplo as transferências que são feitas pela União a Estados e Municípios, o FPM e o FPE. As despesas sazonais, né, que são aquelas despesas que ocorrem de vez em quando, como os gastos da Justiça Eleitoral em épocas de eleição. Os créditos extraordinários, que são aquelas despesas excepcionais e imprevisíveis, né? Aqui, como exemplo de uma despesa excepcional e imprevisível, a gente pode citar os gastos que foram feitos na pandemia, por exemplo. As receitas neutras, que é quando um gasto ele não é colocado no orçamento, ele é bancado por uma doação ou por uma receita própria aí, gerado por algum ente ou por uma universidade com a prestação de serviços. Então, quando a universidade ou algum ente receber uma doação ou gerar uma receita própria prestada por algum tipo de serviço que ele faz, isso também não entra nas regras do teto de gastos. E, por fim, até atendendo o pedido do governo, que foi uma promessa de campanha, os recursos para conceder reajustes ao salário mínimo acima da inflação. Esses valores também ficaram fora das regras do teto de gastos. Aqui vale a pena a gente destacar algumas despesas importantes do governo que ficaram dentro da regra e que estão gerando aí muita polêmica, inclusive nos debates ontem, né? São os recursos para o Fundeb, né, para pagar o piso da enfermagem, as capitalizações das empresas estatais, incluindo as financeiras, e o Fundo Constitucional para o Distrito Federal, que também está gerando muita polêmica aí. Então, alguns desses itens, como o Fundeb e o Fundo Constitucional do DF, foram debatidos ontem, houve muita pressão aí para que o relator incluísse essas duas despesas fora da regra do teto, mas o relator manteve esses itens, pelo menos até agora, dentro das regras do teto. O relator colocou um dispositivo no texto também, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, que o Poder Executivo, o presidente, ele pode enviar um projeto de lei complementar ao Congresso solicitando a suspensão parcial de algumas daquelas medidas previstas em caso de descumprimento da meta, se houver um entendimento do governo de que parte das medidas que já estão sendo adotadas são suficientes para cumprir a meta no período, né? Aí vai ter que comprovar a apresentação, vai ter que mostrar dados, vai ter que mostrar números de que a aprovação parcial dessas medidas pode levar ao cumprimento da meta. Outro ponto importante também é que os gestores eles não vão ser punidos pelo não cumprimento das metas, pelos superávites aí que estão previstos no novo regime fiscal, mas eles têm que ter implementado todas as medidas de contingenciamento e acionado aquelas medidas automáticas de controle. E por fim, Márcio, agora por fim mesmo, lembrar que ainda pode haver mudanças no conteúdo do texto, né? Porque há os destaques, que são as tentativas de alteração no texto, que vão ser votados hoje. São 4 destaques, se não me engano, que ainda vão ser avaliados hoje. Ontem teve um destaque, acho que do pessoal, que foi avaliado, mas foi rejeitado. Então é isso, Márcio. Muito controle, muita banda, muita regra. Vamos ver como é que o tema caminha hoje aqui. Com toda certeza. Aí a intenção do presidente Arthur Lira, né, Fernando, é votar, encerrar a votação hoje para que o novo regime fiscal seja encaminhado ao Senado ainda hoje também para acontecer a votação lá na outra casa. E a gente vai continuar, como sempre, né, acompanhando esse tema para dar mais esclarecimentos, mais informações para quem nos acompanha. Por enquanto, Fernando, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. E lembrando que hoje a votação começa mais cedo, hein? Começa às 2 da tarde.